Sem vergonha de ser feliz, nasce do desejo de inspirar. Com o desafio de ser em 30 minutos, pequenas conversas e uma música para tocar diferentes temas sobre a leveza e a alegria de ser feliz. Uma carioca psicanalista integrativa a conversar com um life coach Portuga, unidos pelo positivismo, a beleza da simplicidade, do abraço afetivo, da numerologia, da terapia floral, que amam o que fazem. Sem vergonha de ser feliz. Doris, hoje é dia 20 de março. Hoje aconteceu de ser o primeiro dia que a gente gravou o nosso podcast conjunto. E hoje é o Dia Internacional da Felicidade. Você acha que é uma coincidência? Que felicidade! Vamos começar? Que felicidade, né? Então, não é acaso, porque não existe acaso. Por Jung, não existe acaso. E, obviamente, a nossa energia ela é tão forte, Luiz, que trouxe a gente casualmente nesse dia da felicidade. E aí eu quero te perguntar, já que eu falei que trouxe a nossa energia, para contar para os nossos ouvintes como é que a gente se conheceu. Então, nós conhecemos há 10 anos atrás, portanto, o que nos trouxe até hoje é uma relação de uma analista com um analisado, que durante 5 anos trabalharam nesta perspectiva, e que quando eu voltei para Portugal, numa fase em que estava com dúvidas sobre o que ia fazer na vida, porque estava a mudar de profissão também, numa possibilidade que houve de ter uma incursão no mundo do coaching. Você lembra o que é que aconteceu? Claro que eu lembro. Foi marcante, porque na verdade você estava pensando em outras coisas para fazer, né? Não só da sua formação, como coisas que você gosta de fazer e o que você queria fazer para mudar a sua vida. Você recebe um convite de um amigo que você nem era um amigo, era um colega, né, Luiz? Que você encontrou. Era um ex-colega da Colgate. Sim. Exato. E que ele te convidou para dar uma proposta que era relacionada a coaching. E você ficou muito empolgado e foi no encontro. E aí conta o que aconteceu. Então, aí aconteceu que, na verdade, era uma proposta super interessante e muito aliciante, muito bonito, o que era a proposta. Só que era uma proposta para comprar um franchising e abrir uma empresa relacionada com estas áreas de coaching. O que eu declinei, porque não era na minha intenção, de facto, fazer aquele investimento. Mas você lembra que nós tivemos uma sessão ainda como terapeuta e analisado, não é? Em que eu fiquei extremamente decepcionado pelo facto de não ser, de facto, uma coisa para avançar e por ter declinado, e fiquei triste com isso, o que você juntou imediatamente com a questão do meu destino ser 11. Quer explicar essa parte? Não, explica você, já é um pupilo tão bem sucedido. Então, esta questão da numerologia vai ser um tema que nos vai sempre também direcionar os nossos pensamentos, e há um número na numerologia, que é o terceiro número, que se chama destino, e que são os caminhos mais fáceis para nós. E nós temos potenciais que por vezes não desenvolvemos e outras vezes pomos em prática, e no meu caso o meu destino era 11. Ora, no destino 11 existe uma facilidade do entendimento do outro, não é? Portanto, aqui, o eu e o outro. E esta empatia e esta escuta ativa, esta possibilidade de ser alguém que pode acompanhar o outro a caminhar, é naturalmente um lugar para um coach. E, obviamente, eu tendo declinado um lugar no qual eu me consegui imaginar, porque eu consegui me imaginar, foi o motivo da nossa conversa, foi o motivo da Doris oferecer-se para me ensinar as técnicas que ela usava na psicanálise e que eu também, como cliente, tinha experimentado. E agora aí vou-lhe pedir ajuda. Explique-nos assim, o que são estas técnicas que você me ensinou para eu poder usar juntamente com as formações que depois fiz de coaching. Então, primeiramente, um dos grandes amores da minha vida, que é a numerologia, que eu digo que é um amor misturado com neurose, talvez até um certo vício, né? Porque a gente acaba entrando em algo que a gente se apaixona. Então, você como mesmo falou do outro lado, do analisando, sentiu o que era no começo, mesmo que você no começo era um pouco cético, foi entendendo como ajudava a decifrar certos raciocínios ou certos momentos da vida. E então eu falei, eu me proponho a te ensinar numerologia. Fizemos realmente curso, arrumadinho, direitinho, e você foi um excelente aluno, obviamente. E florais,
que também é a maior, ou talvez, a maior paixão da minha vida, porque eu vejo que com ele a gente consegue avançar para lugares aonde na parte psicanalítica, somente a psicanálise, porque eu fui fazer psicanálise integrativa exatamente para integrar outras ferramentas que na época de Freud não existiam. E como isso ajuda nos processos, e é uma lanterna que ilumina a gente por dentro e ajuda a botar para fora muitas coisas com mais rapidez, e hoje em dia todo mundo é impaciente, crônico, o que ajudou muito. Eu só quero colocar mais uma coisa, já que a gente vai de vez em quando falar alguma coisa de numerologia, que você também tem excesso do número 9, Luiz. E o 9 veio como último número da numerologia pitagórica, que tem outros tipos de numerologia, mas a gente vai mais pela pitagórica, que tem uma parte lógica, né, que eu acho que nos agrada, né, Luiz? Que você sendo uma pessoa com excesso de 9, esse 9 ele vem para passar conhecimentos. Ele é o último número da numerologia, um número elevado do conhecimento, da sabedoria antiga, e vinha em você, isso já tatuado desde que você nasceu, que você veio para orientar, para passar esses conhecimentos, como eu falei agora. Então, essa junção me veio claramente. Opa! Quem sabe agora ele encontra. Se não, ele vai experimentar algo de mais conhecimento, que você é uma pessoa que gosta de conhecimento, mas foi bingo na Exato. mosca. E aí, mas ele não está explicado como é que chegamos até ao podcast. Então, depois o Até o podcast. podcast, agora eu vou contar, porque eu pensei que você falou das técnicas. O podcast, na verdade, a gente está falando porque a gente está dizendo do Hugo, nosso Claro. querido Hugo, do doutor. É Hugo Madeira, um outro Portuga, que através dele nós também, quer dizer, eu conheci ele através de você, e ele nos convidou separadamente, em datas e momentos diferentes, para sermos entrevistados no podcast dele, que chama School of Unicorns. Maravilhoso, coisas maravilhosas que ele faz lá, todo mundo pode ir lá ouvir também, que é aqui também no Spotify e no YouTube também. E depois que isso aconteceu, a gente realmente foi comido por um tipo de um bichinho de vontade de estar passando essas conversas a mais para outros tipos de pessoas que talvez não podiam nos alcançar se a gente ficasse só restritos a consultório, a amizades, etc. E também teve uma torcida de vários lugares do seu lado, do meu lado, começando pelo Hugo carregando a bandeira. E aí a gente resolveu, vamos fazer. E agora Claro. estamos aqui no Dia da Estamos Felicidade para ser aqui, felizes. exatamente, para ser felizes. E, portanto, com este tema, nós decidimos pensar num nome e quando o nome aparece, surge agarrado ao quê? A uma música. Então, essa música que deu o nome ao nosso podcast, que a Dori já disse no início, que é Sem Vergonha de Ser Feliz, é uma música, é uma frase de uma música do Gonzaguinha. Você quer explicar um pouquinho mais sobre essa música? Vou explicar. Primeiro, o nome dela é o que é, porque acho que depois de nos ouvir, vocês terão a curiosidade de digitar o que é, Gonzaguinha, e vai aparecer a música. Essa música, para qualquer brasileiro, falando assim mais claramente, ela é, vamos dizer assim, um hino, como o Luiz geralmente gosta de dizer, que deveria ser o hino brasileiro, porque é uma música que traz muita alegria, que existe em todos os shows que eu já fui na minha vida da Maria Bethânia, que sou fãzoca dela, e ela canta essa música, todos os shows, todo mundo fica esperando a hora dessa música, que ela geralmente deixa para o fim, porque a música já começa, Luiz, gritando a todos os ventos, viver e não ter a vergonha de ser feliz. E, obviamente, esses dois aqui, que adoram viver e não ter a vergonha de ser feliz, resolvemos colocar algo que seja conectado com essa música. Você quer explicar como? Então, nós pegamos na frase da música e basicamente fizemos uma pequena alteração e chamamos Sem Vergonha, porque na verdade você acha que nós podemos ser sem vergonha ou não? Claro, somos dois sem vergonhas e muito mais. E então, Sem Vergonha de Ser Feliz é uma frase que nós adaptamos a partir dessa música, que não só nos deu o título ao podcast, como também nos ajudou a iluminar o que seria o formato dos próximos episódios. E já agora, mesmo quando tivermos convidados, é esse o formato que nós vamos pedir que os nossos convidados nos desafiem. Ou seja, para cada tema traremos uma música que nos vai ilustrar o tema.
Quando somos só nós os dois, vamos nós escolher a música e, portanto, o tema vem agarrado. E quando convidarmos alguém, vamos pedir esse desafio de nos trazerem uma música que ilustra. E esta que é a primeira, a música do Gonzaguinha, acho que talvez seja agora a altura, embora que talvez ainda não conheçam a música totalmente, e nós aqui ainda não falamos demasiado sobre ela, talvez possamos cada um de nós dizer um pouco mais sobre a música, destacando uma frase que possivelmente é aquela com a qual temos um pouco mais de conexão. Qual seria a sua frase, Doris? Alguma assim preferida? Olha, preferida eu não tenho, porque eu tenho a música inteira. Eu Ah, adoro tudo, cada frase, eu, é, eu grito em cada uma. Mas a gente aqui está precisando mostrar para as pessoas alguma coisa da música sem ter que ler a música inteira. Então a gente pode realmente, cada um, escolher uma frase que fala bastante para si. Obviamente que o que eu cantei há pouco, que é o começo da música, me empolga logo que a música começa, né? Porque o viver e não ter a vergonha de ser feliz já é empolgante por si só. Mas eu escolheria a parte da música que diz a beleza de ser um eterno aprendiz. Para mim, isso significa muita coisa. Eu peço todos os dias e agradeço todos os dias por conseguir continuar sendo uma eterna aprendiz, porque é isso que preenche a minha alma, nutre o meu coração. E eu adoro aprender de tudo, de todos, de qualquer situação, e acho que é isso que eu tento sempre mostrar ou passar adiante, porque a gente pode aprender sempre. E eu acho que é a parte da evolução, que eu sempre digo, que é a evolução da humildade, porque a gente pode realmente aprender com pessoas que a gente talvez não imaginariam, com pessoas que a gente acha que estão fazendo mal para a gente, que eu sempre digo a paciente, quando estão passando por uma crise com alguma pessoa, eu digo, olha, você ainda vai agradecer essa pessoa depois, como ela te ajudou, porque até no lado do atrito, que seria o atrito menos positivo, a gente cresce, a gente aprende. Então, o aprendizado, para mim, é lindo e é uma beleza, como diz a música. E qual é a sua, Luiz? então, eu acho que eu estou como você, assim, a música inteira eu escolheria, aquela primeira parte realmente que é o refrão da música é muito forte, mas há ali uma outra também que eu acho muito interessante, porque ela diz assim, eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, que isto nos mostra o quanto por vezes a nossa vida, no momento presente, ela não é exatamente aquilo que nós gostássemos que ela fosse, ou gostaríamos que ela fosse. Mas é sempre possível a gente olhar para a frente com fé. Então, este olhar positivo implica que a gente tenha a possibilidade de, com esta perspectiva positiva sobre a vida, conseguir ultrapassar os obstáculos que eventualmente são os que nos estão neste momento a não permitir que ela seja tão boa. Não é? Então, este lado positivo. E depois ainda diz outra coisa que diz, mas isso o quê? O facto dela ainda não ser tão boa como ela pode ser, não impede que eu repita, é bonita, é bonita E e é é bonita. bonita! Exato. Adoro! Então, que é maravilhoso. Esta parte é a parte da gratidão. É a parte em que a gente diz, olha, pode ser bem melhor? Pode. E será ótimo. Mas, atualmente, eu já estou grato. Porque ela já é bonita. Então, toda esta questão da gratidão, que é um pilar importantíssimo dentro das emoções positivas, em todas as teorias que tentam falar sobre a questão da felicidade, é um lugar muito importante para nós visitarmos e todos nós tentarmos fazer este exercício de gratidão com a nossa vida. Inclusive nos momentos onde a gente acha que não teria nada para agradecer. Mas aí a Isso. gente para, pensa e fala, tenho, e aqui eu tô, e daí parece até desenrolar um novelo. Quando a gente começa a olhar por esse ângulo, começa a desenrolar. Até aquele nó que estava, desenrola, porque viver e não ter a vergonha de ser feliz. Claro, esta questão de não ter a vergonha, Doris, a gente pode pôr a pergunta ao contrário. Será que a gente pode perguntar assim: existe vergonha de ser feliz? Existe, Luiz. E você quer que eu Eu responda? queria, Então vamos sim. lá. Primeiramente, a palavra vergonha, ela é algo que as pessoas até têm dificuldade e vergonha de falar que tem vergonha. Para o tamanho do lugar que elas ocupam dentro da nossa vida, das nossas experiências recalcadas, dos nossos sofrimentos. Então, o fato aqui da vergonha, da música, seria também, na verdade, os obstáculos que a gente tem, que a gente precisa aprender a enxergá-los sem vergonha para poder conseguir ser feliz.
eu até diria que o que quis dizer, não sei, o Gonzaguinha com essa música maravilhosa, mas a minha interpretação é que ele quis dizer que se a gente consegue tirar a capa que a gente coloca de situações ou de comportamentos crônicos para agradar o mundo afora pela vergonha que a gente consegue ser feliz, porque aí a gente é o que a gente é, porque a música diz o que é já é o título, e aí a gente consegue deixar a vida me levar, como diria o nosso outro Zeca Pagodinho, num outro podcast que a gente vai fazer, e com isso a gente consegue atrair verdadeiramente para conseguir olhar para a felicidade. Porque felicidade é uma coisa muito ampla que a gente já vai falar, mas obviamente eu acho que a problemática aí está em você aceitar que você merece ser feliz. Porque com tanta vergonha envolvida, vem sempre aquilo que, se eu conseguir ter tudo, e esse tudo também é relativo, mas se eu tiver um casamento feliz, essa vida amorosa, uma profissão que eu sou realizada nela, saúde para dar e vender, a casa vai cair. Alguma coisa vai acontecer, porque no inconsciente tem lá instalado algo que diz que eu não mereço tudo isso. E aí eu tenho essa vergonha, porque se eu for feliz, tô atraindo alguma coisa errada, ou eu estou chamando a atenção demais para algo que talvez não seja o certo, dependendo do olhar. E para você, o que você acha? Então, essa perspectiva que você trouxe da questão do merecimento, que é uma perspectiva individual importante, porque na verdade é o primeiro passo, não é? A gente não pode olhar para fora antes de olhar para dentro. Eu acrescentava aí a questão do olhar dos outros, que é, talvez até o facto de ter morado 6 anos no Brasil me permitiu de alguma forma ter a possibilidade feliz de viver numa sociedade onde existe um mindset que motiva as pessoas a mostrarem que são felizes. E por contrapartida, existe uma sociedade portuguesa que tem, de alguma forma, implícito na questão do julgamento social, algum peso naquele olhar de quando alguém se mostra muito feliz, às vezes por nada, porque na verdade lá está, é isso, porque se acha merecedor de o ser. E, portanto, quando expressa isso para fora. E, portanto, este julgamento da sociedade e a questão da sociedade nos impor, de alguma forma, um estar que, por vezes, não é alinhado com esses padrões da alegria, da felicidade, ou então também que há a possibilidade da gente expressar para a sociedade, como acontece nas redes sociais hoje, uma coisa absolutamente falsa, que é uma capa e uma imagem que, na verdade, não são a realidade, não é? Portanto, estas duas hipóteses de se sentir julgado por se mostrar feliz, ou de se sentir obrigado a mostrar-se feliz para poder ter uma rede social, porque na rede social tem que ser tudo fantástico. Então eu acho que esse lado também é uma possibilidade que ilustra esta questão da vergonha de ser feliz. E E o que nós temos obstáculo que... que isso traz, né? E que, na Isso. verdade, é muito simples, mas também é muito complicado a gente poder fazer uma mudança. É algo que precisa ser primeiro é, caracterizado, né? A gente precisa identificar se na verdade eu estou me mentindo para mim, que eu acho que sou feliz, ou eu estou fazendo isso só para o outro ver. Porque até você foi falando e eu fui pensando assim, tentando imaginar o que você me descreveu do lado português, porque é todo esse lado, né? A gente, para entender a cabeça, parece aquelas pessoas que às vezes elas estão super felizes, aí primeiro diz, esse daí tá bêbado. Olha esse bobo, né? Quando na verdade é a pureza, né? Porque a música fala da pureza também, da pureza das crianças, né? E essa pureza que eu acho que falta às vezes nessa natureza leve, solta, com soltura de sorrisos e abraços e tudo, que na verdade a gente acaba ficando com a vergonha, porque já sabe que vai ter alguém, ou acha que vai ter alguém, quando a gente não está por inteiro. Então, muito desses podcasts que a gente quer trazer e assuntos que a gente quer trazer vem muito dessa vontade de conversar sobre ou trazer olhares sobre as possibilidades que as pessoas podem pegar de frases ou de caminhos que a gente já traçou ou que a gente está disposto a ouvir de outros que traçaram, para ajudar as pessoas a se iluminarem também, para sair da vergonha e levar a vida sendo feliz, né? Deixar a Claro, vida nos claro. levar.
Exatamente. Essa questão das crianças que você fala, que até é o início, na verdade, da música, não é? Porque ele diz: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. E depois então começa o refrão. Você acha que as pessoas, as crianças, carregam menos essa vergonha, na sua perspectiva? Sim, porque eles também não identificam tanto ela. Eles carregam isso de outra forma. Obviamente, como as exigências que estão em volta das crianças são outras, mas são muito grandes para aquela idade, porque toda a questão de perspectiva de idade. São vergonhas que são feitas ou, vamos dizer assim, expressas por outras razões, não exatamente pelas alegrias e pela espontaneidade. Eu acho que, como já diziam os grandes mestres, e vou dizer Freud, o bebê nasce espontâneo. Ele não tem problema com a espontaneidade. O que vai podando ele é o viver. E aí o que os outros, como você disse, os outros em volta vão causando. E a criança tem essa coisa da pureza. O que vai mudando depois a própria vergonha é de outras coisas. Criança pode falar de assuntos, sei lá, a gente tem tantas coisas engraçadas, pode falar de uma pessoa no elevador, ai, esse moço não está cheirando bem, não achando que tem vergonha de falar nada disso, porque existe a espontaneidade. Então, sim, por isso ele fala da pureza, e que isso é tão bonito. E que a gente, como adulto, mesmo com todas as censuras, pode não deixar de lado essa pureza. E a pureza, eu digo aqui, mais no caso, da leveza. Porque a gente já não tem total pureza, porque a gente já sujou-se em alguns casos de traumas e recalques. Não tem jeito, mas a gente pode ser leve, apesar de, né? Uhum. Essa já vai dar outra, né? Apesar. De você. Vamos Amanhã ter há de muitas ser. músicas maravilhosas. Não, cada frase que acho que dá para a gente pegar numa música. Com certeza. Não é? Agora que a gente falou, já estamos quase, faltam-nos 8 minutos para chegar aos nossos 30 e nós queremos nos comprometer com esse timing, ou menos, na 9 verdade. aqui eu tenho 9, mas É, não vamos então, discutir. Por isso não, eu disse é o mais tal ou 9 da menos. sabedoria. É o Quem 9 da sabe? sabedoria. Então, Clarice, agora que a gente já partilhou com os nossos ouvintes o nome do nosso podcast, que no fundo até é a razão deste primeiro episódio, e a gente lhe explicou porque é que também escolhemos aquela frase da música, nós podemos também achar ou podemos assumir que somos sem vergonha de ser feliz. Na minha opinião, sim. E na sua opinião? Não, eu concordo, eu acho que nós somos totalmente sem vergonha, mas onde é que a gente consegue mostrar de alguma forma mais prática que nós somos sem vergonha de ser Então, felizes? vai lá, conta aí. Onde você é sem vergonha? Nesse quesito de ser feliz. Tá, no quesito de ser feliz, que é uma expressão do português brasileiro, não é? Com Quesito. certeza. Então, para falar da vergonha de ser feliz, então o que é para mim ser feliz, não é? Então, aí existe uma necessidade, porque a felicidade é uma abordagem nossa na vida e ela vai mudando. Então, ao longo da vida, eu fui me entendendo e em algumas questões eu fui percebendo que elas eram mais importantes do que outras e que me preenchiam de alguma forma. Fosse no campo profissional ou no campo pessoal, eu fui entendendo quem eu era e o que me fazia feliz. Por exemplo, no campo profissional, até já falamos aqui um pouco, que fiz aqui uma grande viragem aos 44 anos, não é? Portanto, isso também tem a ver com o que para mim era aquilo em que eu mais me via preenchido, não é? E, por exemplo, no campo pessoal, o fato de pertencer a uma minoria, não ser da maioria heterossexual, e a permissão que me dei de me poder aceitar e ser feliz, porque esse era um ponto que eu não podia não caminhar nesse caminho. Mas, obviamente, implicava que eu não tivesse vergonha, né, de assumir aquilo que me faria feliz, tendo um companheiro e não uma companheira. Então, essa é a minha sem-vergonhice. Inspiradora essa tua colocação. Agora, digo eu que, assim, para mim, primeiro eu vou começar como realmente o sem vergonha. Que o sem vergonha é aquele que faz e pronto, e ousa, né? Um ousado. E eu me vejo ousada em ser feliz
Porque eu sou teimosa em acreditar no ser humano, em acreditar na beleza do ser humano, sim, e que todo mundo tem um lado bom, que ele pode sempre ultrapassar o lado ruim. É essa ingenuidade do bem, e eu acho que isso me traz muita força para que eu possa conseguir olhar, inclusive para a minha vida, e em vários momentos da minha vida eu me atropelava antigamente, porque era muita ousadia de fazer as coisas sem parar para pensar e me rever, como você falou, que você teve que parar e se rever, e eu também. E aí eu acho que parte da ousadia que eu acabei tendo numa etapa da minha vida foi fazer uma pausa para me enxergar, para me mergulhar em mim, né? Me ler, tudo comigo, né? No meu umbigo. E nisso eu acho que foi uma grande descoberta do ser Uau. feliz, porque aí eu realmente perdi a vergonha. Resolvi chutar o balde, entre aspas, das coisas que eu tinha que deixar para trás. Eu aprendi a ter menos receios dos julgamentos alheios, que faz parte da maturidade e um trabalho em si. Então, já que a gente daqui a pouquinho, poucos minutos a gente está acabando a nosso primeiro podcast, sou conhecida como contadora de histórias, inclusive Sim, sim, inclusive nas totalmente. sessões terapêuticas. Então eu vou contar uma historinha rápida que vai de encontro a essa pausa que eu acho que é muito importante para realmente rever as suas próprias felicidades, os significados que a vida traz. E a historinha que eu vou contar era assim, tinha um lenhador que ele estava, um senhor um pouco mais idoso, ele estava na floresta, suando, e ele estava cortando, serrando, na verdade, as árvores, e ele fazia tudo com muita força e muito esforço. Aí vai uma pessoa e bate no ombro dele e fala assim, ô meu senhor, dá uma paradinha aí, eu lá no meu carro tenho um afiador de serras e eu posso lhe ajudar, o senhor vai serrar melhor e mais rápido as serras. Não, eu não posso, eu não tenho tempo. E o Uau. tempo aqui, e o tempo para a nossa vida, somos nós que fazemos, como der ou puser, não é verdade? Claro. Então, eu gostaria, inclusive, da gente poder terminar, e terminando a nossa conversa hoje, Luiz, antes da gente falar do floral, que vai ser sempre o fim, Uhum. com uma última parte da música que a gente tanto ama, Sem Vergonha de Ser Feliz. Quer dizer, Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, que nos inspirou no Sem Vergonha de Ser Feliz. Uma frase que possa finalizar, que te dá grande alegria de Uhum. falar. Você tem uma? Há uma frase no final, quer dizer, há várias, não é? Mas há uma frase no final que ele diz até com muita rapidez, porque é uma parte que a música acelera, e que nos dá a sensação de que realmente a vida é aquilo que nós quisermos. Então ele diz assim: somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser. Então está na nossa mão, não é? A bola está na nossa mão. E eu acho que esse é uma excelente perspectiva e dá uma esperança a todos de podermos direcionar a nossa bola para onde nós acharmos que é mais possível de sermos felizes. Como eu sempre digo, que você sabe que eu repito, o que faz sentido é poder Claro, acordar todo dia e falar: isso faz sentido para mim? Tá me fazendo feliz? Eu me amo mais? É por aí que vai. Agora eu vou falar a minha, claro. hein? A Fala minha assim. diz assim: há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo, que nem dá um segundo. E aí vem a parte do tempo que eu falei antes, que ele não podia nem parar pelo tempo. E eu acredito muito que cada minuto que a gente desperdiça em se preocupando com bobagens e sofrendo com bobagens, a gente perdeu. É como um avião que levanta voo e a gente não está lá dentro. Aquele voo, aquela cadeira, já não vai ser mais ocupada. Não, é uma pena. Ou uma noite no hotel, que o quarto está vazio, ninguém dormiu lá. Passou. Já era, claro. Já Aquilo era, andou, já aquilo era. andou, Então, claro. a gente está aqui querendo deixar um recado super importante, que a gente está fazendo tudo isso com muito amor e carinho. Todos os podcasts que a gente pretende fazer vão ter assuntos maravilhosos, e entre eles, para os curiosos, o que é esse tal de floral, numerologia, a gente vai ampliar o assunto, a gente vai falar um pouco mais do assunto, vai falar de bar, que eu acho que hoje não vai dar tanto tempo, Não vai dar, porque, estamos com porque pouco, ele, sim. um pouco, mas que é muito importante, mas a gente resolveu, de qualquer maneira, deixar um floral para Claro, cada um sim, vai dizer um floral, não é, Luiz? exatamente. Do que seria para esse tema, se alguém quiser bater na porta de uma farmácia de manipulação ou em algum lugar do mundo, algum site, e comprar para si sobre esse assunto das nossas opiniões. Qual seria? Claro. Você tem. Então,
eu pensei em 2 florais, um floral que é a Abundância do Pacífico, que é só por si o floral dá todo um podcast e teremos Ou essa mais de um, né, oportunidade, Luís? ou mais de um. Vários. Porquê? Porque ele vai buscar 2 princípios que nós falamos aqui, um deles que era a gratidão, que nós falamos na análise da música, e outra, a questão do merecimento, eu mereço ser feliz. Então esses 2 pilares da abundância estão exatamente na Abundância do Pacífico, então seria uma hipótese. Um outro, uma vez estamos aqui a falar da vergonha e do julgamento dos outros e não se permitir mudar a sua trajetória em função do julgamento, eu pegaria num floral do sistema da Austrália, do bush australiano, que se chama Red Grevillea, que nos dá exatamente essa permissão. E você? E eu daria primeiramente um floral brasileiro, como uma patriota que eu sou, Lógico. chamado Urtiga do Agreste, das Filhas de Gaia, que ele trabalha realmente profundamente o automerecimento. Eu mereço ser feliz em todas as áreas, simultaneamente, e simplesmente o segundo floral fala que deixa a vida me levar, a vida leva eu, que é o complemento do merecimento, que é um floral chamado Prazer, também brasileiro, que é da Mata Atlântica, da Araretama, que o nome já diz por si só. É prazer que é um dos de seus estar. preferidos, que eu sei. Meus favoritos. Olha, o que eu E essa gostaria, será Luís... uma próxima, não é? Porque Deixa a Vida Me Levar Claro, vai dar também um outro claro, que é o podcast. ilustre Zeca Pagodinho Zeca cantando Pagodinho. conosco. Sim. Agora, para final, eu só queria agradecer muito, muito a oportunidade de estar aqui falando para vocês e vocês nos ouvindo. E nós temos um monte de coisas guardadas na caixinha, um monte de assuntos, sejam eles da própria vergonha verdadeiramente, da culpa, autoestima, aceitação, como abundância, como a gente falou, e vitimação. Olha, tem tantos Tem relacionamentos. muitos. Sim, claro. Que é um Não tema para. que muita gente vai gostar de Não ouvir para. falar. Sim, e também pedimos que já tínhamos falado disso, nos vão comentando e nos vão sugerindo, porque obviamente a porta está aberta, não é? Para que novas hipóteses e novas ideias entrem dentro desta sem-vergonhice. Claro, e nossa porta e nossos corações, que é muito importante. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado, Doris. Obrigada, Luís. E até ao próximo. E obrigada a todo mundo. Um beijo grande. Um beijo enorme. Beijo.